Meu nome é Luiz Marinho, Luiz com Z. O pessoal estranha, né? O que mais? Luiz Marinho. Eu sou metalúrgico, pintor, sou funcionário Volkswagen até hoje, licenciado. Sou bacharel em Direito, hoje bacharel, mas na época não. Fui dirigente do sindicato, fui cipeiro na Volkswagen de 2002 a 2004. Fui dirigente do sindicato, primeiro tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente, presidente da CUT, presidente do Conselho de Segurança Alimentar, ministro do Trabalho, ministro da Previdência e hoje prefeito, entre outras tarefas que a gente andou atuando ao longo do tempo. O efeito de processo democrático também bateram em todas as instituições existentes, umas mais, outras menos, mas seguramente o Tribunal Regional do Trabalho passou por grandes mudanças de comportamento, de compreensão das coisas. Houve um processo de aproximação muito grande, eu me lembro, com os dirigentes sindicais. Eu próprio tive vários encontros, inclusive vários debates, visitas em fábricas, inclusive envolvendo ministros do Trabalho, junto com os embargadores. Tem vários episódios. O primeiro deles, como eu disse, foi de uma específica dessa empresa PV, logo depois da última intervenção no sindicato. Eu era tesoureiro e essa empresa entrou em greve por busca de recuperação de injustiças atrasadas do passado, de um período que a economia tinha andado muito mal, houve redução de salário, de jornada com redução de salário, e houve toda uma pauta grande, extensa, fora do dissídio coletivo. E na época o tribunal julgou a greve ilegal. Apesar da greve ilegal, a greve continuou. E a empresa depois atendeu praticamente toda a pauta, então poderia ter negociado. Eles recorreram ao tribunal, o tribunal disse que era ilegal, a greve continuou e eles acabaram atendendo 95% da pauta de reivindicação. Porém, aquele período era um período muito duro de relacionamento, onde os empresários não se dispunham a negociar. Então, apesar de atender a lista, ele não fez negociação com o sindicato, não fez acordo coletivo com o sindicato na época, dado aquela intransigência patronal da ausência, né, do diálogo. E nessa época, o tribunal, de fato, tinha uma importância muito grande nesse relacionamento para interagir, para aproximar as partes. E as próprias greves duras foram ferramentas muito importantes e determinantes para o início de um processo de negociação. Essa própria empresa, no movimento seguinte, foi uma greve foi longa da categoria, a greve, eles foram o primeiro a fazer negociação, fechar acordo e tal, ainda não aceitava receber o sindicato dentro da fábrica. Então, eu me lembro que nós assinamos o acordo coletivo em cima do capô do Fusca que eu trabalhava, do sindicato, e fomos lá, assinamos em cima do capô do Fusca e tal, dada a dificuldade deles em estabelecer um processo de negociação. Isso se deu em 85. Bom, isso se deu em fases, esse processo de abertura, né? Se você olhar a primeira intervenção em 79, a segunda em 80, com intervenção e cassação da diretoria, a terceira intervenção em 83, intervenção e cassação de diretoria, a retomada em 84, eles foram acontecendo gradativamente. Em 78, por exemplo, na primeira greve, a greve da Scania, depois a greve da Ford, o sindicato era dirigido pelo ex-presidente Lula, e houve um acordo com a Scania, negociado durante a greve, e esse acordo, os trabalhadores voltaram ao trabalho e foi marcado para assinar na Delegacia Regional do Trabalho. As demais montadoras pressionaram a Scania, que não honrou o acordo. Quando chegou para assinar, ela disse que não cumpriria por pressão
da GM, da Volkswagen, da Ford, da Toyota, da Fiat, enfim. E aí a Ford entrou em greve. Quando a Ford entrou em greve, o presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva, disse: agora eu só negocio com o sindicato patronal. Então foi o primeiro acordo coletivo desta fase aí, assinado com o Sindicato de Trabalhadores e Sindicato Patronal, foi o sindicato com o Sinfávia, a partir de um episódio onde a empresa voltou atrás de um acordo realizado e a tentativa de retomada, a fábrica estava cercada pela polícia militar e os trabalhadores achando que a diretoria do Lula tinha enganado, mentido, traído, enfim, e eles não conseguiam falar com os trabalhadores dado a repressão policial. E aí veio então a paralisação na Ford, pela paralisação da Ford, o Lula agora não negocie com a Ford, negocie com todas as montadoras na mesa, senão não tem negociação. Aí nasce o primeiro acordo coletivo. A Justiça do Trabalho, o Tribunal, participou de forma determinante desse processo, julgando às vezes de um jeito, às vezes de outro, mas elas também foram sendo introduzidas nesse processo de relações democráticas e o Judiciário veio também incorporando esses valores democráticos e ajudando nesse processo. Eu creio que tem aí uma participação de muitos magistrados ao longo dessa história, né, onde você tinha embates, se você pegar os arquivos aí dos julgamentos, vocês vão ver embate entre magistrados, né, um com uma visão, recepcionando essa visão democrática, outros ainda defendendo aquela relação mais dura de trabalho, enfim, é um processo interessante. A década de 80 era um período onde as empresas não recebiam os sindicatos, onde muitas delas sequer respondiam uma pauta do sindicato, não tinha a mínima possibilidade de um canal de negociação efetivo, então era muito dissídio coletivo. Na prática, o tribunal substituía as negociações que hoje acaba acontecendo. Então, o número de dissídios, eles têm influência nesse processo, se é mais democrático, menos democrático as relações, se é mais representativo, menos representativo. Acredito sinceramente que há uma grande mudança em relação a hoje com a década de 80. O que não tinha espaço de diálogo lá na década de 80, a gente observa que sindicatos e empresários, trabalhadores, empresários, travam o processo de negociação e muitas vezes encontram um acordo sem necessidade de ter manifestação, ter greve, enfim. E muitas categorias hoje sequer necessitam de recorrer ao dissídio coletivo porque as partes conseguem construir um resultado. O que é bom para todo mundo, o que é bom para o judiciário, o que é bom para as empresas, o que é bom para os trabalhadores. O tribunal teve uma participação grande aqui nas relações, ora uma relação mais conservadora, ora uma relação, né, que foi influenciado pelo processo democrático, respondendo às demandas, ora apoiando decisivamente a conquista dos trabalhadores, flexibilizando a visão e se aproximando e influenciando as empresas atrasadas. Você tinha nesse processo empresas que entenderam e abriram esse processo de negociação. Outras empresas teve que vir a partir das decisões do tribunal, né, corroborando com essa visão democrática e a conquista do espaço de negociação e muitas vezes forçando a negociação. Quantas mesas redondas que às vezes as audiências de conciliação, que às vezes os juízes determinavam, né, forçava a barra, insistia para que as partes entendessem o problema um do outro, se colocassem no lugar do outro e buscassem compor. Então, não dá para imaginar esse processo sem a presença do tribunal. Eu insisto sempre quando falo de memória do judiciário, independente de qual a área, insisto muito que nos desafios contemporâneos é preciso observar como está atuando a escola da magistratura. Como que a escola da magistratura pode ajudar, colaborar, enfim. Eu tive vários debates na escola da magistratura, discutindo esses assuntos, apresentando
vários exageros, mas por três ou quatro oportunidades, com certeza, eu tive discutindo temas relacionados à negociação, temas relacionados ao papel do judiciário, enfim. E creio que a Escola da Magistratura tem uma importância grande na evolução desse processo aí. O Tribunal de São Paulo, em vários momentos, ele mostrou o caminho, seja do processo de negociação, seja inclusive para influenciar para cima no judiciário e lateralmente para os pares, né, de outras regiões do país. Eu creio que o Tribunal de São Paulo teve um papel importante. Creio que, guardadas as devidas proporções, acho que eu colaborei muitas vezes com visão do tribunal e vice-versa. Acho que creio que tem uma via aí de duas mãos aí.